Então vamos lá, pessoal. Iniciando. Vamos iniciar nosso 12º encontro, né? Continuidade da PL 6814/2017. Já estamos bem avançados, né? Analisando aí, eu creio que mais 6 a 8 aulas aí a gente encerra o estudo da 6814/2017 e vamos pensar no novo desafio aí para frente. O nosso foco é o artigo 78 a 77. Não sei se nós chegamos ao 78 e 77, creio que não, porque tem um artigo bem longo, mas a gente ajusta isso lá no final da aula, ok? Vamos iniciar o capítulo 4 do registro cadastral. Então, vamos falar um pouquinho sobre os registros cadastrais. E o artigo 78 diz que, para os fins desta lei, os órgãos e as entidades de administração pública que realizem licitações manterão em cooperação federativa e com validade de 1 ano registros cadastrais dos inscritos em procedimentos licitatórios para efeito de habilitação e atesto de cumprimento de obrigações da forma que dispuser o regulamento. Então, só corrigindo, hoje nós começamos a estudar do 78 em diante, tá? O registro cadastral, ele continua. Porém, hoje, todos vocês já são sabedores, né? Acho que não é nenhuma novidade, que o maior registro cadastral que nós temos é o SICAF, Sistema Integralizado, Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores. Existe uma grande tendência aos órgãos estaduais, municipais, autárquicos em migrar para o compras governamentais. Já temos muitas prefeituras trabalhando com compra governamental, alguns estados, o Distrito Federal. Então, essa tutela do SICAF não cabe só aos órgãos federais. Os estaduais, municipais e autárquicos estão migrando para lá. Até mesmo pela utilização da verba federal, isso já chega a ser uma imposição do governo federal, ok? Mas o CRC também está previsto aí na PL 6814/2017. Dando continuidade, o parágrafo 1º diz que os registros cadastrais serão públicos e deverão ser amplamente divulgados, estar permanentemente abertos aos interessados, obrigando-se as unidades por eles responsáveis a realizar, no mínimo anualmente, pela internet, chamamento público para atualização dos registros existentes e ingresso de novos interessados. Então, não existe está fechado o cadastramento sempre está aberto e uma vez por ano a administração vai dar o quê? Publicidade às renovações e ao chamamento de novos fornecedores. Isso já acontece hoje. Parágrafo 2º, é facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidade de nível federativo igual ou superior, ou ainda criar cadastros centralizados. Mesma redação da Lei 8666/93, onde hoje você pode apresentar um CRC emitido em conformidade com a Lei 8666 em qualquer órgão público. Porém, esse CRC só vai substituir seu contrato social, CNPJ e inscrição estadual. Os demais documentos têm que ser apresentados em anexo ao certificado de registro cadastral. Então, não muda muita coisa, não é uma novidade. Parágrafo 3º, a administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento e a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. Então, grifem aí. A administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados. Então, amanhã não vamos chorar. Eu não me cadastrei, essa licitação é exclusiva para quem tem cadastro. Parece que eu estou vendo a Petrobras fazer isso, parece que eu estou vendo o Sistema S fazer isso, tá? Ou seja, peneirar os licitantes, fazer um cadastro prévio e abrir licitação só para eles. Parágrafo 4º, na hipótese que se refere ao parágrafo 3º, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo para apresentação de propostas previstos no edital. Então, na hipótese que se refere ao parágrafo 3º, será admitido fornecedor que realize seu cadastro dentro do prazo. Agora, entendam, nem sempre eu consigo fazer um cadastro desse dentro do prazo. Então, eu posso ou não conseguir, mas se eu não conseguir, eu vou ficar de fora de uma licitação como essa. Artigo 79, ao requerer inscrição no cadastro ou atualização desse, a qualquer tempo o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências de habilitação previstas nessa lei. Mesmo tendo o cadastro aprovado, eu devo, quando solicitado, apresentar toda a minha documentação, ok?
Parágrafo 1º, o inscrito será classificado por categorias, considerada sua área de atuação, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira, avaliada de acordo com regras objetivas, divulgadas no sítio eletrônico oficial da administração. Então, você vai se cadastrar, vai se qualificar para categorias e subcategorias. Isso tudo mediante o quê? Seu ramo de atividade, qualificação técnica, econômico-financeira, enfim, você vai fazer um cadastro bem apurado numa situação dessa. Parágrafo 2º, ao inscrito será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Isso também é uma prática de mercado. Parágrafo 3º, a atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada com menção a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Então, a autuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção a eventuais penalidades aplicadas, o que constará no registro cadastral em que a inscrição for realizada. Então, se você tiver alguma advertência, suspensão, multa, eles farão parte do seu pontuário nesse cadastro. Parágrafo 4º. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3º, é condicionada à implantação e regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto para se realizar o registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência. Muito interessante trazer os princípios basiladores para dentro desse cadastro. A qualquer momento, parágrafo 5º, poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro de inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta lei ou por regulamento. Isso também já acontece quando vocês são suspensos ou impedidos ou declarados inidôneos, o cadastro é cancelado automaticamente. Artigo 80. Pessoal, eu vou para o artigo 80, que ele é extenso, e ao final eu volto para abrir o debate com vocês, ok? Então, o que vocês tiverem dúvidas, grifem, que nós vamos abrir ao final hoje, tá? O artigo 80, 81, ele é bem extenso. A alienação de bens da administração pública subordinará a existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Nós falamos de alienação quando estudamos dispensa de licitação no início desse curso, tá? E lá nos reportava o artigo 80, que eu deixei para a gente trabalhar ele em momento oportuno. Quem está assistindo todas as aulas viu que nós falamos de dispensa e a dispensa falou sobre as alienações. Então, as alienações vão ser agora trabalhadas. Inciso 1. Quando imóveis para todos, inclusive para as entidades paraestatais, dependerá de licitação na modalidade de leilão, dispensada essa nos seguintes casos. Então, imóveis sempre vai ser o leilão, ok? Dispensada nos seguintes casos. Dação em pagamento, quando eu estou dando em forma de pagamento. B. Doação, permitida exclusivamente para outro órgão, entidade de administração pública de qualquer esfera do governo, ressalvado o exposto nas alíneas F, G e H, que vamos ver daqui a pouco. O governo, o que mais faz hoje é a doação, ele tem evitado o leilão, ele doa aquilo que não lhe serve mais, ou aquilo que o outro órgão precisa e ele tem à disposição. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos relacionados às finalidades princípios da administração, desde que haja compatibilidade de valor, segundo a avaliação prévia, é a troca de imóvel, a permuta do imóvel. Investidura, venda a outro órgão, entidade de administração pública de qualquer esfera de governo, a venda entre eles não precisa de licitação. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programa habitacional ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgão ou entidade de administração pública. Então, aquilo que ele vai alienar de forma gratuita ou mesmo onerosa, o aforamento, a concessão de direito real de uso, ou seja, aqui em Vitória aconteceu a, entre aspas, alienação de prédios antigos que foram transformados em residências, apartamentos, que foram destinados aí a um programa habitacional. Então, seria a aplicação dessa linha F, ok?
G. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados e destinados a programa de regularização fundiária de interesse social, desenvolvido por órgão ou entidade de administração pública. 250 metros quadrados seria aí uma pequena terra, né, para exploração. Isso atenderia muito, sabe o quê? Agricultura familiar. H. Alienação e concessão de direito real de uso gratuitas onerosas de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal, onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares. Estamos falando de área grande, hein? Para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Então, aqui eu estou falando em terras públicas rurais da União na Amazônia. É isso aí, pessoal, entra numa contradição, que falamos tanto hoje em não ter desmatamento, em preservação, e as áreas ali já são tão disputadas, o que o governo vai ceder dele? E legitimação de posse, de que se trata o artigo 29 da Lei 6.383, 7 de dezembro de 1986, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal se inclua tal atribuição. Se a gente pegar essa legitimação de posse, o uso capião e outras formas, né, que você ter posse por muito tempo, você se torna o dono, vai ser aqui entendido como uma alienação. Inciso 2, quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada essa nos seguintes casos. Então, bens móveis. Primeiro, seria um leilão. Segundo, eu posso pegar um bem imóvel que eu não quero mais e aplicar a linha A, fazer a doação, permitido exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Então, mais uma vez, a doação é a primeira opção. B, permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública, normal entre eles. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Isso já acontece. Venda de títulos, observada a legislação pertinente, títulos da dívida pública. Isso já acontece, é uma forma de alienação. Venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Então, área de saúde, eu tenho N áreas que o governo atua, o qual ele pode o quê? Vender o bem que ele produz por alienação, sem qualquer problema. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Então, eu fiz uma compra, essa compra tem sobra, eu posso vender, né, como também posso doar. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 do CAPT, que acabamos de ver, cessadas as razões que justificam sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário, tá? Imposição. Parágrafo 2º. A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, dispensada a licitação, quando o uso destinar-se a... Olha só, a administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, dispensada uma licitação, quando o uso destinar-se a, inciso 1, a outro órgão, entidade de administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel, então ele pode fazer isso dispensando, né, a licitação. A pessoa natural que nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação, mansa e pacífica, exploração direta sobre área rural situada na Amazônia Legal, superior a um módulo fiscal e limitado a 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, o uso capião, né, o direito de posse definitivo, tudo isso vai se encaixar aqui no inciso 2. Parágrafo 3º, o uso previsto no inciso 2 do parágrafo 2º é dispensável de autorização legislativa e se submete aos seguintes condicionamentos. Então, eu não preciso levar isso a uma autorização legislativa. A autoridade superior delibera sobre o assunto. Inciso 1, aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Então, antes de 2004, se essa posse é do particular, ele pode buscar uma alienação definitiva. Inciso 2, submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3, vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico.
Veja, pessoal, que a alienação, ela fala muito em regularização fundiária, terras públicas, terras rurais. Inciso 4, previsão de rescisão automática da concessão, dispensada qualquer notificação em caso de declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social. Então, se eu tenho uma nova necessidade que é superior àquela que está sendo destinada, eu posso partir para uma rescisão automática. E aplicação exclusiva a imóveis situados em zona rural e não sujeito à vedação, e impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Então, aplicação exclusiva à atividade o quê? Agropecuária. Inciso 6, limitação a áreas de 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. Então, se for área superior, não vai poder fazer uma dispensa, vai ter que ir por um leilão. Acúmulo com quantitativo da área decorrente do caso previsto na linha I do inciso 1 do CAPT até o limite previsto no inciso 6 desse parágrafo. Então, não posso acumular propriedades que somem mais que 1.500 hectares. Parágrafo 4º, entende-se por investidura para os fins dessa lei. Então, vamos entender o que é investidura. A linha, inciso 1. Alienação ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de área de obra pública, que se tornar inaproveitável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse 50% do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previstos nessa lei. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma sobra de terreno aqui. Esse valor não pode ultrapassar 50% do valor máximo permitido para dispensação para bens e serviços. Então, não pode passar o quê? 50%, 176 mil. Nós estamos falando hoje aí, 80 com 80, 160. Estamos falando de 176 mil, aproximadamente 87 mil reais. Ok? Inciso 2, alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público de imóvel para fins residenciais, construído em núcleo urbano, anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Então, eu posso alienar. Isso acontece muito no norte, aquelas cidades da Eletronorte, cidade de Tucuruí, vai se encaixar nesse inciso 2. Parágrafo 5º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Entenda, eu tenho uma fase de exploração e uma fase de devolução, que é a chamada reversão ao governo. Parágrafo 6º, na hipótese do parágrafo 5º, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca, em segundo grau, em favor do doador. Então, se você der esse imóvel como garantia de pagamento, você tem que ter uma outra forma de indenizar o doador, caso você não consiga pagar essa dívida. Parágrafo 7º, a administração poderá permitir leilão para a venda de bens móveis avaliados, isolado ou globalmente, em quantia não superior ao limite máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos nesta lei. Vou dar uma paradinha, artigo 80, né? Vamos dar uma paradinha aqui, vamos ver aqui os participantes. Alguma dúvida, pessoal? Anderson, Edilene, Franciane, Neto, Rogério, até aqui alguma dúvida eu posso tocar? Tranquilo? Alguma mãozinha se acende aqui para mim? Ou vamos para 82? Vamos seguindo. Fechamos o 80, ok? 81. Para a venda de bens imóveis, observar-se ainda o seguinte. Inciso 1. A fase de habilitação limita-se à comprovação de recolhimento da quantia correspondente a 5% do valor da avaliação. Isso não é novidade para vocês. Quando a administração vai vender o imóvel, mesmo que por leilão, vocês, para participar, têm que calcionar o quê? 5% do valor da avaliação. Isso na habilitação, aquelas concorrências para a compra de imóvel, ok? Normalmente concorrências com preço fixo já. Inciso 2, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras editalícias, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Então, se o imóvel vai a leilão, né, e eu tenho ocupação, essa preferência é minha que estou dentro do imóvel, ok? Isso também é usual no mercado hoje. Artigo 82.
Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão sim ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. Primeiro, avaliação dos bens alienáveis. Segundo, comprovação da necessidade ou da utilidade da alienação. E terceiro, adoção do procedimento licitatório. Só assim eu posso proceder, né, com os bens imóveis da administração, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais, aquilo que vem de procedimento judicial ou de dação em pagamento. Vamos lá. Título 4 dos contratos administrativos, da formalização dos contratos. Vamos bater um papinho pelo artigo 83. Os contratos que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Essa abertura para falar de contrato, ela traz aí algumas situações que não são previstas na Lei 8666. Quem aqui é mais antigo vai ver as cláusulas e os preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos. Então, tudo que fala de contrato abre as portas agora dentro do artigo 83. Então, antigamente, nós tínhamos na Lei 866 toda uma definição de contrato de ponta a ponta. Agora não. Essa definição de contrato ela é ampla. Ela é supletivamente aberta. Ela acompanha a teoria geral dos contratos. E o nome já fala, teoria. Se é teoria, não é um ato jurídico perfeito. Ele tem evolução. Isso vai nos dar muito trabalho, que vocês vão ver agora. Parágrafo 1º. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas dessa lei e às cláusulas contratuais. Isso consta na Lei 8666 e está constando na nova lei. Parágrafo 2º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação, direto da respectiva proposta. Também está na Lei 8666 e vai estar na nova legislação. Artigo 84. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo do contrato, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nessa lei. Então, o administrado, mais uma vez, é convidado a retirar o contrato. Essa previsão tem na Lei 866, tem na Lei 10.520, é uma previsão normal nos editais de licitação. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Então, mais uma vez, fica claro que vocês podem prorrogar o prazo de assinatura do contrato. Parágrafo 2º. É facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato. Também não é nenhuma novidade, que isso aqui já está previsto na Lei 8666. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Também previsto na Lei 8666. Se a minha proposta vence e eu não sou chamado, eu não tenho obrigação, né, para assumir um contrato. Parágrafo 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º, a administração, respeitado, em qualquer hipótese do orçamento estimado, poderá. Aí vamos lá. Inciso 1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação, visando a obtenção de melhor proposta, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Ou seja, eu tenho a proposta aqui e a proposta que eu vou analisar. Eu não sou obrigado a fazer a do primeiro colocado, como lá na dispensa de licitação, ok? Já te chamo, Neto, já vi tua chamada, ok? Então, eu posso negociar com ele, desde que ele esteja dentro do preço estimado. Inciso 2, restando frustrada a negociação de melhor condição,
adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória. Então, restando frustrada a negociação de melhor condição, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória. Vamos dar uma paradinha. O Neto chamou aqui. Só um minutinho, Neto, estou liberando. Neto, está liberado, pode falar. Pronto, professor. Caso esses licitantes não compareçam à assinatura do contrato devidamente notificados, cabe à administração aplicar a sanção, alguma penalidade? Neto, eu estou numa defesa de um cliente que está passando por esse problema aí. Ele recebeu uma multa na quinta-feira de 3.600.000 porque ele não assinou um contrato, ok? E, na realidade, não é que ele não assinou, ele não aceitou a condição que não estava no edital e devolveu o contrato. Eu entendo, aí eu vou falar a tese do Wesley, que a administração pode aplicar uma penalidade no licitante que se nega a assinar o contrato. Essa penalidade ela vai ser fixada em uma advertência ou uma suspensão temporária desse licitante, mas ela não alcança o peculiar. Por que ela não alcança o peculiar? Porque não houve elo jurídico fixado. Ou seja, ele não foi contratado. Se ele não foi contratado, como que eu vou aplicar uma inexecução total do contrato? Porque se ele não assinou o contrato, ele não foi contratado. Não existe elo entre as partes. Agora eu entendo que o licitante que se nega a assinar um contrato, depois de adjudicado e homologado, ele está tumultuando o processo licitatório. Se ele está tumultuando, ele está se comportando de forma inidônea. Aí cabe a ele a aplicação de uma penalidade. A mais justa para um caso desse, a suspensão de licitar. Entendeu? Captou, Neto? Pois é. Pronto, entendi, professor. Porque, na verdade, ele, bem dizer, frustrou o processo, né? Sim. Concordou com as exigências editalícias, foi para o certame, arrematou e acabou por não honrar honrar o compromisso, né? Assumir com as obrigações, né? Sim. Mas entenda, essa obrigação só se fecha quando eu tenho uma retirada de nota de empenho ou uma assinatura de contrato. Mesmo o licitante estando sobre o poder do Estado, ele não assinou o contrato. Então, ainda não tem elo jurídico contratual. Então, eu já defendi vários clientes com essa tese e todas eu fui vencedor, onde eu deixo claro o seguinte: não existe elo jurídico entre as partes. Em nenhum momento tem assinatura de contrato. Agora, eu não vou dizer que ele não vai responder. Ele responde por uma suspensão de licitar. Agora, eu não posso aplicar uma multa, que eu não tenho parâmetro para aplicar uma multa. Senão, eu poderia configurar essa multa como enriquecimento ilícito da administração, porque ela começa a se apropriar de valores a qual ela não tem direito. Isso é um enriquecimento ilícito por parte dela. Entendeu? Entendi. Muito pertinente. Entendi. Ok. Mais alguma dúvida, Neto? Tranquilo? Não, só essa mesmo, professor. Então vamos tocar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Só puxar a mãozinha aí que eu já venho atender vocês. Então vamos tocar. Então, voltando aqui, só para eu não me perder, fechamos aqui o parágrafo 2º. Fechamos o inciso 1 e 2. Parágrafo 5º. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor dos órgãos licitantes. Aí, Neto, isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V da Lei 8666. Se é uma concorrência, ele deu garantia de proposta, ele perdeu a garantia de proposta, porque ali ele tem garantia de proposta. Nas demais licitações, eu entendo que ele pode ser suspenso de licitar ou tomar uma advertência. Parágrafo 6º. A regra do parágrafo 5º não se aplica aos licitantes remanescentes, convocados na forma do inciso 1 do parágrafo 4º. Olha que beleza. Eu não posso aplicar a regra do parágrafo 5º nos remanescentes, aqueles que foram convidados posterior, só no primeiro. Então, se alertem isso aí. A regra do parágrafo 5º não se aplica aos licitantes remanescentes, convocados na forma do inciso 1 do parágrafo 4º. Então, volta lá no parágrafo 4º, inciso 1. Então, vamos voltar lá. Parágrafo 4º, inciso 1.
convocar os licitantes remanescentes. Então, eu fui convidado para negociar e não aceitei. Se eu não aceitei, eu não vou ser penalizado por causa disso. Parágrafo 7º, é facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação. Então, é facultada à administração a convocação, ela não é obrigada, ok? Pessoal, até o 84, nada, nós somos hoje quase 30 laudas, né, falando sobre contratos. Vou deixar o 85 em diante, não vou nem falar 85 a 90 para a próxima aula, e vou abrir aqui um debate com vocês sobre o que nós falamos agora. Então, áudio aberto aí. Alguém quer falar alguma coisa? Primeiro a gente libera a mãozinha, para ver se sai alguma pergunta sobre essa situação aqui que nós debatemos até esse momento, ou não. Se vocês não quiserem fazer perguntas, entenderam bem o que nós debatemos hoje até o artigo 84, alguém quer fazer alguma pergunta pontual? Alguma outra pergunta? Tirar alguma outra dúvida? Vou aproveitar que vocês estão no mudo aí e vou dar uma palhinha de uma situação enquanto vocês pensam. Semana passada tivemos uma chuva nos grupos de WhatsApp, na mídia, que agora acabou a autenticação de documento. Gente, vamos ler antes de replicar uma notícia. Gente, vamos ler uma legislação toda. Vamos ler o veto. Aquela legislação não se aplica à pessoa jurídica. Aquela legislação se aplica à pessoa física, cidadão. O tiozinho que vai no INSS, não precisa mais gastar dinheiro dele com autenticação. A presença dele ali com a identidade, o servidor público confere com o original. Ok? O tiozinho que vai abrir uma conta no banco, ou você vai abrir sua conta no banco, você não precisa levar documento autenticado. A sua presença ali com o seu documento confere com o original. Principalmente uma Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e também pode ser estendido até o banco privado, eu entendo. Então, lá ainda diz que vai se regulamentar isso, criar os procedimentos para isso. Em nenhum momento aquela legislação fala que aquele benefício será estendido às personalidades jurídicas, que são empresas. Então, assim, eu entrei em alguns debates, mas tem algumas pessoas em alguns grupos que elas insistem em levar alguns colegas ao erro. Isso vai ficar caro, sabe quando? Quando uma pessoa confiar num cidadão desse, for para uma licitação com os documentos tudo original, com cópia, e foi inabilitado. Aí eu venho para puxar a orelha de vocês, que eu tenho um pouco de liberdade. Qual é o cúmulo da irresponsabilidade hoje? Um licitante pegar os documentos original dele e levar para uma licitação. Ninguém faz mais isso. Pega o teu material, tira a cópia autenticada. Se você perder um documento daquele, acaba a tua vida numa licitação. Então, hoje, ninguém faz conta disso. Vocês têm N situações de autenticar documento. Hoje, vocês estão autenticando documento em cartório virtual para diminuir custos. Não caiam nessa, que vocês vão ser inabilitados. Aquela lei não alcança a persona jurídica, é só o cidadão. Ela é muito clara, ela fala em cidadão, ok? Vou abrir o áudio de vocês. Áudio liberado. Alguém quer falar alguma coisa? E teimam até hoje, né, professor, nos grupos, né? Eu já lavei minhas mãos, não falo mais nada. Eu também não abro mais a boca. Até hoje ainda falam disso. Isso porque a semana passada foi amplamente discutido, né? Sim, eu falei nos 5 grupos sobre isso, mas, como se diz, tem umas pessoas que querem levar, ou ela se finge que não quer aprender, ou ela quer levar alguém ao erro. Aí eu acho maldade, porque não pode. Se a pessoa está ali para conduzir alguém, ou ela tem que ter pelo menos discernimento de ler, entender e repassar a informação. É porque eu cheguei de viagem e eu estou meio puxado da semana passada, eu vou parar essa semana para arrumar uma folga aqui para gravar um vídeo sobre isso e colocar lá no YouTube para que todo mundo tenha acesso. Porque tá complicado. É a falta de responsabilidade, eu acho, nesse ponto. Né? Sim. Franciane, pode falar. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos. Quando você fala que o remanescente não precisa fazer a cobertura do valor do primeiro colocado, só que ele precisa cumprir toda a regra de documentação, todas as demais exigências, né? Porque Sim. senão há punição. Sim, todas. Exemplo, eu tenho uma licitação que terminou em 1 milhão
e o preço dele é 1.400.000. Ele não é obrigado a fazer 1 milhão. Ele pode ficar com 1.400.000, desde que o preço dele esteja dentro do estimativo da licitação. Só que ele tem que cumprir todas as normas do edital. Se ele não cumprir, ele vai ser inabilitado e desclassificado. Isso aí está previsto na Lei 8666 também, Franciane. Ok, obrigada. Nada. O que mais, pessoal? Professor, Diga. boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho observado as ponderações que o senhor tem feito aí durante os vídeos que o senhor tem publicado. É só um minutinho que tem um colega fazendo uma pergunta. Essa relação do reconhecimento. Pode continuar, Anderson. Bom, em relação a tudo que o senhor tem ponderado, muito bem ponderado por parte, eu tenho observado, ou melhor dizendo, eu tenho um amigo que fala que a Lei 8666/93 ela foi rasgada aos poucos. Com a nova PL, ou seja, a interpretação, a jurisprudência que o senhor nos alerta muito em relação ao emprego das mesmas, das nossas decisões, das participações de todos, acaba levando a interpretações na lei. O senhor fez um vídeo em relação à diligência, ao artigo 43 desta lei, Sim. no qual o senhor faz uma colocação diante que não pode ser incluído documentos que deveriam já estar no processo. Uma pergunta direta para o senhor. Hoje as juntas comerciais autenticam os contratos das empresas. E nessa mesma autenticação, eles colocam a numeração. Se o contrato tem de 1 a 10 páginas, por exemplo, o licitante participa de uma licitação apenas com a parte daquele documento que é o contrato social. Página 3 a página 7 de 10. O senhor acha que cabe uma diligência e inclusão das demais páginas ou ele está desclassificado por não apresentar o documento completo? Vamos lá. Numa situação dessa hoje, pela inteligência jurídica que tem, e como hoje vocês fazem a autenticação de um contrato social no próprio site da junta comercial, fazendo a veracidade com aqueles... no rodapé dele vem ali a chancela eletrônica, data, hora e tudo, e é possível emitir, isso eu não vejo motivo para inabilitar. Seria um excesso de formalismo, porque ele apresentou o documento, aspas, faltando alguma página que pode ser regularizado, porque aquele documento, para ser entendido no todo, precisa ser regularizado. Eu não vejo isso aí hoje como uma situação de inabilitar, usando a inteligência jurídica e afastando o excesso de formalismo. Eu aplicaria aquela diligência que eu explico no vídeo, o seguinte: ele deixou de apresentar o documento. Aí, se ele deixou de apresentar o documento, aí ele tem que ser inabilitado. Mas ele apresentou o documento, só que quando tirou a cópia, não se atentou e tirou cópia de partes do documento. E partes do documento não veio. Se é possível, o administrador público, se entrar no site da junta comercial, digitar naquele momento aqueles dados e aquele documento ser feito um download dele, aparecer o documento para impressão, eu não vejo nenhum problema em sanar isso aí. Eu acho que aí o administrador público está aplicando o princípio da eficiência administrativa e a busca exaustiva pela economicidade, ou seja, manter o licitante participando da licitação. Esse é o meu posicionamento, assim, falado. Claro que isso é justificado, daria boa jurisprudência e uma boa justificativa por escrito. Compreende, Anderson? Sim, professor. Aproveitando também, nessa linha, o senhor citou em relação aos cartórios digitais, os quais autenticam os documentos e, numa certidão de autenticação dos mesmos, é referenciado a quem foi autenticado. Pergunta: se uma empresa participante de um processo licitatório qualquer, uma empresa X, ela pode apresentar documentos autenticados por uma empresa Y, em nome de uma empresa Y, que não faz relação nenhuma ao processo?
Não, de forma nenhuma. A documentação tem que ser dele, autenticado num cartório eletrônico desse. Ele não pode apresentar a documentação autenticada por outra empresa. Aí ele vai ser inabilitado, sem sombra de dúvida. O digital hoje, a autenticação digital, ela tem que casar a propriedade do participante e a autenticidade no cartório para o participante. Sim, porque olha só, vamos supor que eu vou mandar autenticar um atestado meu de capacidade técnica, da Licita News. Eu mando esse atestado de capacidade técnica lá para o cartório digital. Esse cartório digital ele vai fazer a chancela digital para colocar dentro do portal para ser feita a veracidade, ou seja, aquele atestado está no meu nome e a chancela eletrônica dele está no meu nome também, da Licita News. Eu não posso ter aquele documento em nome de outra empresa. Aí tem algo errado. Com certeza. Aí tem algo errado. Provavelmente eu vou te dizer o que é isso aí. É só para você entender. Quando você faz a autenticidade nesses cartórios, você vai entrar lá na linha digitável, você vai digitar aquela número raiz, data e hora de emissão. E ele vai dizer se aquilo é verídico ou não. Confere ou não confere. Mais ou menos os dados são esses. Aí o que é que o picareta faz? Ele pega o documento dele, faz uma montagem com a autenticidade do documento de outro. Só que ele induz a comissão ao erro, que quando você consulta aqueles dados, está se reportando um documento de outra empresa, não aquele documento que está na sua frente. Isso aí é uma falsificação de documento. Sim. Ou pode acontecer também, né, professor? Não duvidando da idoneidade de alguém, que ele seja proprietário de duas firmas, duas empresas diferentes, e na hora da montagem do processo acabe equivocando e colocando autenticação em nome de uma das suas empresas, a qual não estaria participando. O problema é explicar um trem desse para o Ministério Público, entendeu? Porque você tem que conferir essa autenticação antes de entregar, porque a responsabilidade é toda sua, entendeu? Sim, com certeza. Nós conferimos, eu confiro, acredito que todos os colegas aí também pedem para conferir até de terceiros, né? Que é um direito legal que todos temos. Sim, sim. Obrigado, professor. Nada, Anderson, sempre à disposição. Rogério, pode falar agora. Professor, pegando o gancho do amigo aí, o Anderson, o senhor falou do contrato. Aí, a pessoa está lá, um contrato de 10 páginas, ele leva lá uma autenticada, a página 1 e a página 5, por exemplo. Nós não estamos levando esse caso, que nem o senhor falou, que não inabilitaria ele por causa da diligência, coisa e tal. Entendi bem essa parte. Mas aí a gente não estaria levando um caso, vamos colocar assim, não vou dizer não é falsificação, mas de uma economia bastarda nesse caso de autenticação, por exemplo. Porque para você autenticar 2 páginas é um valor. Você vai pagar aí, acho que hoje está 9 e pouco, dependendo do valor econômico. E as 10 páginas vai dar R$90. Isso não seria um atributo de enganar uma comissão de licitação? Mas olha a situação da pergunta dele. Ele não está falando do documento presencial autenticado, ele está falando daquele documento que ele pode acessar na hora na junta comercial. O contrato social, que o original já fica na junta comercial. Os novos contratos sociais hoje, você consegue fazer a autenticidade dele no próprio site da junta comercial. Não tem mais original de contrato social. Ele deixou de existir na maioria dos estados. Ele é como uma certidão. Entendeu? Seria esse documento. Agora, quando eu levo original, aí cabe analogia. Se eu levei parte do documento que está faltando, aí eu vou falar situações que eu já presenciei, Rogério. Eu já presenciei vou a mais. O licitante levou o contrato originário e não levou a última alteração. E o presidente da comissão, senhores, olha só, o contrato originário está aqui. A última alteração é para que eu entenda o que essa empresa está fazendo. Eu vou aceitar que ele entregue a última alteração. Se alguém aqui não estiver satisfeito, pode entrar com recurso, que eu vou indeferir. Mas eu entendi que ele cumpriu, não a todo, mas é possível regularizar. E assim, Rogério, você que está assistindo todas as aulas, essa nova PL 6814, ela dá às comissões de licitação um poder discricionário muito grande, principalmente de não afastar o licitante da fase competitiva, entendeu? Correto. Não afastar. Então, assim, para nós que somos mais velhos de casa, desclassificar e inabilitar licitantes por uma vírgula fora do lugar, por uma palavra que está faltando aqui, isso aí já é coisa do passado hoje. Isso já não cola mais. Verdade.
Não, eu entendi, é que eu entendi assim, por exemplo, se a gente pegar um contrato, que nem ele falou, no caso de 10 páginas, eu vou lá, eu autentico 2 páginas, porque ele pode fazer, vamos colocar, ele pode vir fazer a diligência. Isso estaria, vamos colocar assim, você está atrasando uma coisa que você sabe que você tem que fazer, você precisa levar as 10 páginas. Mas olha só, Rogério, não te cortando, mas assim, só para a gente acelerar um pouquinho, essa situação de diligência é um poder discricionário. Nem sempre a administração vai fazer isso. Então, ele vai correr risco todas as vezes para economizar R$30? Aí, nesse caso, eu vou falar, pede para morrer, amigo. Não tem quanto para autenticar um documento, não vai para a licitação, entendeu? Porque ele pode ir numa licitação e dar tudo certo, como pode ir numa licitação e ser inabilitado. Eu tenho comissões altamente formais e comissões mais maleáveis. Então, eu não acredito que isso aí seria uma má-fé. Eu acredito mais que seria um descuido. Beleza, professor. Beleza? Obrigado. Fechou. Vamos lá, Franciane, pode falar. Wesley, entra no mérito que o pregoeiro ele pode indeferir o pedido, dizendo que estava faltando documentação. Participei de uma licitação e aí o pregoeiro ele já meio que se adiantou na decisão dele, dizendo que não ia me dar favorável a decisão, né? Eu tô com uma empresa vendendo tapetes e capachos. E nós participamos de uma licitação, ficamos em segundo lugar. Só que o primeiro colocado não passa nem perto do KNAI dele, nem do objeto dele, tapetes e capachos. Simplesmente não tem nada dizendo. Ele trabalha com eletrônicos. Aí o que a pregoeira fez? Ela me passou um e-mail dizendo que se a gente gostaria de manter o recurso, né, a intenção de recurso, e me passou um acordo do TCU. Só que depois eu fui fazer a pesquisa, a pregoeira ela só colocou até a parte que interessava a ela. A parte que interessava a mim, ela não colocou o todo do TCU, né, o acordo. E aí eu falei assim, eu preciso, né, verificar mais a fundo, porque a pregoeira já decidiu, no caso, que ela vai avaliar o meu recurso, né, minha peça recursal, só que ela já decidiu que ela não vai, ela vai indeferir o meu pedido, entendeu? Vai colocar a favor da outra pessoa, porque ela tem um preço razoavelmente, se não me engano, acho que gira em torno de 10% menor do que o meu, só que ela não trabalha com esse produto. O ramo dela de atividade é outro completamente diferente. Mas nesse caso, Franciane, tem 2 situações aí já bem delicadas para você discorrer no seu recurso. Número 1, o pregoeiro não tem poder de já decidir sobre a motivação de intenção de recurso. Você tem que esperar as razões recursais. Segundo, o ato da pregoeira está te mandando um e-mail com decisão do TCU e perguntando se você vai manter a decisão, ela está quebrando o princípio da impessoalidade dela. Ela tem que ser neutra, ela não pode fazer isso. Já são 2 pontos. Terceiro ponto, você tem aquilo, jurisprudências que atacam, jurisprudências que defendem. Então, você vai achar uma vasta jurisprudência que vai ser muito clara, que ninguém pode operar no ramo de atividade que você não está inscrito. Então, essa empresa de eletrônica não pode vender um produto desse, que não está inscrito nem no grupo, nem no subgrupo dela. Então, ela não pode exercer atividade comercial ali. Ou isso dá sem entender sonegação de imposto. Tem um monte de variantes que entram quando eu tenho inscrição no KNAI. Então, um recurso bem elaborado, você deixando claro que já existe uma predisposição da pregoeira, quebrando a impessoalidade, você faz ela repensar o ato dela. Aí vai depender muito da sua escrita. Que, na realidade, ela ficou bem brava comigo, porque eu até estava depois analisando assim friamente, né? Quando ela me passou o acórdão do TCU, eu dei uma lida, claro, né? E verifiquei, assim, o bom senso dela. Eu falei, de repente, ela quer um processo mais rápido, né? E aí, mas teve uma hora que ela falou assim para mim, isso tudo por causa de um tapete? Aí eu falei, não, agora não. Eu tava quase desistindo da minha peça recursal. Mas quando ela falou isso tudo por causa de um tapete, eu falei, não é só por causa de um tapete. Porque eu falei para ela, eu vendo material de segurança. Nunca que eu vou poder entrar no hospital para vender um material que é regulamentado pela Anvisa. Por quê? Porque eu não tenho. Sim. Então, nossa, na hora que ela falou isso tudo por causa de um tapete,
Gente, um tapete que está custando quase 200 mil reais. Então, isso é um tapete voador, né? Pode dar uma analisada nisso aí que você ganha isso aí. Faz um recurso bem elaborado, bem fundamentado, cria o item sobre a impessoalidade dela, principalmente numa situação dessa que ela te manda um e-mail, querendo antecipar o julgamento das razões recursais que você nem apresentou ainda e coloca a pregoeira no lugar dela. Que é o que você está questionando não é a venda do tapete, é a aplicação da lei. Simplesmente isso. Entendeu? Essa pregoeira Tá certo. é malandra. Essa aí. Porque, o mais incrível é que são 3 empresas disputando. Só a nossa empresa tem o objeto da licitação, né? Do pregão. As outras duas é eletroeletrônicos. Então, assim, é muito, muito suspeito, né? Você pode buscar e você vai achar várias jurisprudências. Se uma empresa pode, né? Como é que se diz? Explorar atividade não escrita. Você vai encontrar várias que diz que ela não pode de forma alguma. Ok? Entendi. Muito obrigada. Nada. Quem mais quer fazer pergunta? Mais alguma pergunta? Eu posso fazer outra? Pode. Tem a possibilidade da gente participar de um pregão eletrônico com um item específico que no edital ele classifica que uma empresa só ela não tem a capacidade de fazer esse projeto sozinha, tem que entrar com um consórcio. No edital, eu li de novo, e ele não pede a documentação do consórcio para imputar no sistema, né? E aí a minha pergunta, isso existe em algum momento? Porque na minha cabeça a gente tem que ter a documentação dos 2 participantes para fazer um consórcio, né? Não, se é um consórcio, você tem a habilitação das 2 empresas em conjunto e a somatória daquilo que faz com que elas participem da licitação. Então, eu vou ter a somatória técnica, a qualificação econômico-financeira ou habilitações singulares. Eu tenho uma empresa que vai fazer o lado A, a empresa vai fazer o lado B. A união das 2 capacidades técnicas dela faz com que elas participem da licitação. Então, esse edital está com vício aí, ele está errado. Ele está permitindo o consórcio, mas não tem habilitação correta para consórcio. Você pode impugnar e questionar isso aí. Entendi. Porque até pelo PI integrado. A única coisa que ele pede lá é para você imputar a proposta online, mas ele não pede documento para você anexar. Só posteriormente, o declarado vencedor, aí ele pede toda a gama de documentação, tanto do... Mas se é uma disputa aberta, que vai ter primeiro a fase de lance, aí você apresenta a sua proposta. Só que na documentação, tem que trazer a documentação das 2 empresas. Isso ele pede no edital? Sim, ele pede. Quando é declarado vencedor, aí ele pede tanto o termo de consórcio. Sim, então está correto. Porque ele está numa nova forma. Porque a gente está acostumado a apresentar a documentação antes, mas é só quando é concorrência ou tomada de preço. Entendeu? Entendi, tá. Esse foi meu medo, porque assim, é um edital considerável, né? E aí eu fiquei pensando, e aí eu li acho que 400 vezes, mas não cheguei a nenhuma decisão. Né? Tem empresa pública, sociedade de economia mista? Da Secretaria Social de Defesa. Não, então é a Lei 8666, mas aí ele está fazendo pregão, não é isso? Isso, pregão. Pregão é online. Eu já tinha instruído, como eles não responderam ao nosso pedido de esclarecimento, eu já tinha instruído o jurídico a entrar com impugnação do edital, né? Mesmo porque o valor ele está muito aquém do que a gente estava imaginando. E já tinha pedido para ele fazer a impugnação, né, do edital. E a gente tem um prazo até amanhã para fazer essa impugnação. Se amanhã até meio-dia, ele não me responder os pedidos de esclarecimento, a gente vai entrar com impugnação. Ok. Tá certo, Wesley. Valeu. Deixa eu pegar aqui. Fala, Neto. Pode falar, amigo. Professor, 2 situações um pouco peculiares, certo? Diga. Em relação àquela declaração de habilitação do pregão, certo? O licitante apresentou a declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. Aí, no decorrer do pregão, foi declarado vencedor de alguns itens, arrematou. Aí, quando vai olhar a documentação, falta muita documentação. Ele foi no caso, verificou-se má fé, isso aí. Mas para ausência de muitos documentos.
cabe aplicação de alguma sanção aí? Olha, Neto, eu defendi isso aí num seminário no Tribunal de Contas da União. O ano passado eu falei sobre isso lá em Brasília. O cara disse que está habilitado e depois não. É porque, assim, ó, essa declaração de pleno atendimento do edital, ela é um problema, porque, primeiro, vamos pela lógica. Se eu tenho 20 empresas numa licitação, alguém vai ser inabilitado, alguém vai ser desclassificado. Se eu levar uma documentação dessa a sério, todo mundo que eu inabilitar ou desclassificar, que tenha declarado que cumpre plenamente as normas de habilitação e as exigências de proposta, daqui a pouco a administração não tem nem mais licitante para comprar, entendeu? Agora, eu tenho que ter uma razoabilidade. Exemplo, o cara vem aqui esse mês e é inabilitado. Beleza, mês que vem ele volta e é inabilitado. Aí já é má fé. Aí você dá uma advertência nele para que ele comece a arrumar os documentos dele. Por último, suspender. Porque assim, ó, essa suspensão ela é muito fraca. Qualquer consultor especializado derruba uma suspensão dessa. Porque a licitação é uma competitividade, é um jogo. Vão ter pessoas inabilitadas, vão ter pessoas desclassificadas. Tanto é um jogo que isso tem previsão dentro da legislação, em inabilitar e desclassificar. Se eu levar arduamente, friamente, uma declaração dessa ao pé da letra e falo, a Infraero leva, o Tribunal Regional Federal leva, não tem piedade, só que isso gera para vocês muito mais transtornos. Abrir um processo de penalização, correr com esse processo dentro do órgão público, abrir todos os prazos legais até penalizar. Aí eu acho que vai assim, ó, pela tua vivência e boa-fé, para aplicar uma penalidade dessa. Eu não recomendo, porque é muito fácil de derrubar essa penalidade. Dúvidas? Pronto, mas aí no caso é quando se verifica a má-fé do licitante. Toda vez ele participou de uma, faltou muitos documentos, participou do outro, sempre é a mesma coisa. Se a administração não agir... Aí você já tem um histórico. Né? Você já identifica esse licitante como um licitante kamikaze. Ele vai para ali para tumultuar o processo, para proteger alguém, que ele leva todo mundo para a lona, só que ele sempre sai fora, que ele é inabilitado ou desclassificado. Você já tem ali 2 ou 3 atas que comprovam que ele faz isso nas licitações. Aí você tem o quê? A prova material, que ele se comporta de modo inidôneo, que ele tumultua os processos licitatórios, e você vai suspender ele de licitar. Aí você não pode, como deve, abrir o processo sancionatório. Ok? Ok, entendi, professor. Obrigado. Valeu, Neto. Pessoal, mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Ok, pessoal. Muito obrigado. Lembrando a vocês que semana que vem tem curso de recurso e impugnação, tá? Lá em Porto Alegre, dia 24, 25 e 26, no Hotel Blue Tree, lá na Avenida Borges de Medeiros. Então, são 3 dias de curso de recurso e impugnação. Eu coloquei hoje nos grupos uma propaganda, restam poucas vagas, tá? Primeiro dia, nós já vamos abrir nosso curso analisando um edital, vamos falar sobre pedido de esclarecimento de seus riscos e vamos impugnar o edital. Isso na primeira manhã. Na parte da tarde, já vamos trabalhar recurso administrativo. No mesmo dia, já vamos iniciar contra-razão administrativa, que é o recurso de defesa. Segundo dia, representação administrativa. Pedido de reconsideração. E documentos formais que vocês utilizam. Documento de cobrança, tratativa com o órgão público, pedido de reajuste. Ou seja, nós vamos trabalhar todos os documentos que vocês lidam com o órgão público nesse curso. Mas a ênfase dele é impugnação administrativa e recurso administrativa. Impugnação, recurso, contra-razão, representação, reconsideração e documentos formais, tá? Ainda tem algumas vagas para Porto Alegre, dia 24, 25 e 26. Tudo bem, pessoal? No mais, agradeço vocês. Vou ver se quarta-feira eu consigo fazer uma live aberta para todo mundo do YouTube, que eu tenho que manter isso, e vamos nos falando. Tudo bem? Nossa próxima aula, segunda-feira, às 20 horas. Vamos continuar aí, ver se a gente trabalha 85 a 90, e eu creio que mais 6 ou 7 encontros nós vamos finalizar o estudo da PL 6814/2017. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá. Muito obrigado pela aula de hoje. Tenha um bom descanso aí. E, como se diz, semana que começa. Parabéns pelo dia, professor. Obrigado, obrigado. Hoje teve muitas felicitações. Fiquei muito orgulhoso e feliz, tá? A gente que é orgulhoso de ter conhecido. Eu, pelo menos, sou orgulhosa de ter conhecido o senhor. Oi. Nós somos. Quero ver vocês nos cursos presenciais logo, logo, tá bom? Sempre junto. Abraço.
Tchau a todos, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.